Eu vou abordar outros temas, mas queria começar o pronunciamento falando do dia de hoje, que é o Dia Nacional, o dia em que no Brasil se comemora o Dia do Homem. Que no Brasil, diferentemente do Dia Internacional do Homem, que é no dia 19 de novembro, se criou no dia 15 de julho, muito mais com o objetivo de chamar a atenção do homem para os cuidados com a sua saúde. Porque, senadora Ana Amélia, eu conheço isso por ser médico, conheço isso por ser homem. Realmente o homem é, como se diz no popular, relaxado com a sua saúde. E por isso mesmo, o homem morre de doenças que poderiam ser evitáveis de maneira apenas preventiva. Mas, no entanto, o homem realmente não tem, digamos, como as mulheres, uma rotina de cuidar da sua saúde periodicamente, fazer os exames preventivos, e com isso nós perdemos, às vezes, figuras importantes muito cedo na vida. E isso se vê ainda hoje, embora tenha diminuído um pouco, a diferença da idade média de vida das mulheres e a idade média de vida dos homens. Então eu queria aqui deixar registrado esse apelo aos homens que se cuidem, que pensem bem, que não é um constrangimento, ele acha que é um constrangimento, por exemplo, fazer os exames normais de rotina de todo o corpo. Não é só pensar num item ou no item, não. O homem, talvez por um complexo de fortaleza, pensa que é fraqueza estar no médico toda hora. Até eu tinha um tio que se orgulhava de dizer, que ele tinha uns 50 e poucos anos, que nunca foi a um médico. Isso não é orgulho para ninguém. Então eu queria deixar registrado nesse dia, que passa até desapercebido. Ontem até me chamou a atenção porque vi uma propaganda na televisão, um comercial para vender perfume masculino em homenagem ao dia de hoje, o Dia do Homem. Mas o tema central, depois desse alerta que eu faço, esse apelo que eu faço aos homens, é um apelo que quero fazer, já fiz aqui, quero reiterar, aliás, de que nós aproveitemos esse momento em que o povo está indo às ruas, em que o povo está reclamando de coisas que todo mundo reconhece que são reivindicações mais do que justas. Digamos que o povo está exigindo o cumprimento da obrigação que deve ter o governo municipal, o governo estadual e o governo federal, no que tange a itens básicos, como, por exemplo, saúde, educação, segurança e um combate ferrenho à corrupção. Nós, de fato, precisamos entender que se a educação não vai bem, se a saúde não vai bem, se a segurança não vai bem, vai ver, senador Luiz, que por trás disso está justamente o ralo da corrupção, tirando desses pontos principais o dinheiro que devia ser aplicado, por exemplo, para equipar um hospital adequadamente, para ter em todas as regiões hospitais adequados. E aí se tenta resolver essa questão, por exemplo, já que eu estou falando de saúde, com medidas que Vossa Excelência abordou muito bem, vão surtir efeito talvez daqui a 20 anos. Mas, na verdade, se agora, se começasse, e até tenho ressaltado aqui também, eu confio no ministro Padilha. No entanto, fico preocupado quando vejo ele estar participando dessas decisões como, por exemplo, os vetos ao ato médico, a extensão do curso de medicina, que já é o mais extenso curso superior que existe, passar de 6 para 8 anos, dando a falsa ideia para a população que isso vai resolver o problema da saúde, nem a médio e nem a longo prazo. O que vai resolver realmente a questão da saúde, lógico que é preciso ter médico, é preciso ter enfermeira, é preciso ter fisioterapeuta, é preciso ter toda a equipe de saúde. Mas se essa equipe estiver num hospital que não tem equipamentos adequados, ela não vai fazer nada. Pelo contrário, ela vai pôr a sua reputação em jogo e, pior, pôr em risco a vida das pessoas. Então, por exemplo, se eu levo
E isso não é um privilégio, vamos, de estado só da região norte, não. Eu tenho certeza que no seu estado de São Paulo, porque eu tenho os dados, tem município que tem carência de médicos. Na capital, inclusive, como diz Vossa Excelência, na periferia da capital, falta médico. Agora, um dia desse mesmo, vi na televisão um centro de saúde que os médicos abandonaram. Eram 7, 4 foram embora porque foram assaltados na porta do centro de saúde. Então, é preciso realmente que nós olhemos de maneira muito séria, e eu costumo aqui sempre aproveitar uma própria conclusão da Corregedoria Geral da República, a CGU, que constatou, no ano passado publicou uma matéria, dizendo que nos últimos 5 anos, a partir daquela publicação, para trás, haviam sido desviados da FUNASA, que é só um órgão do Ministério da Saúde, 500 milhões de reais. E a FUNASA é responsável por N ações de saúde, inclusive assistência aos índios. Mas, na verdade, isso não acontece só nesse nível, não. Acontece, lamentavelmente, no nível da compra de medicamentos, da compra de equipamentos e de material de consumo nos hospitais. Então, se nós não estagnarmos essa corrupção, é como alguém ficar olhando alguém sangrando e botar uma bacia embaixo para parar o sangue. Porque não resolve se não estancar realmente esse mal, aliás, que afeta todos os setores, mas principalmente a saúde, a educação e a segurança, que é a corrupção, nós realmente não avançaremos, não melhoraremos esse país. E o mais importante, aprovamos aqui no Senado, a transformação do crime de corrupção em crime hediondo. Muito bem. Agora, o importante é ir mais longe ainda, é evitar que crime hediondo seja cometido, porque senão nós estaremos levando essa geração de hoje, a maioria dos jovens, com escolas precárias ou até sem escolas, mas hoje se diz que já está universalizado o ensino, mas que ensino? De que qualidade? Então, eu pertenci a uma época em que a gente brigava para estudar em escola pública, porque as escolas particulares eram tidas como de qualidade inferior. Hoje é o inverso. Tanto se deteriorou, tanto o salário do professor, como o equipamento, como a segurança nas escolas, ao ponto de que, está aí as estatísticas mostrando, ninguém mais quer estudar para ser professor. Então, nós temos também isso na medicina, por exemplo, uma área importantíssima como a pediatria, tem havido, cada ano, menos gente procurando fazer especialização em pediatria. Imagine, se nós não cuidarmos das nossas crianças, como vamos ter adultos bons, sadios? O desestímulo, senador Aloysio, isso acontece pelo desestímulo que se dá ao pediatra, que é uma especialização que exige muito, porque atende uma criança na hora do parto, que é o neonatologista, depois, durante o período que a criança não fala, e ele tem que ser mais hábil ainda, porque só tem a informação da mãe e o exame. E recebe realmente um salário, comparativamente com outras especialidades, muito pequeno. Então é preciso que, do tempo que eu fui estudante de medicina, já se dizia, se tratarmos bem das mulheres, da saúde da mulher e da saúde das crianças, nós estamos resolvendo 80% dos problemas da saúde pública. Mas, na verdade, até que no que tange a saúde da mulher, houve avanços. Mas no que tange a saúde infantil, realmente não tem tido avanços. E isso é triste, ver. Não há interesse dos jovens serem professores. Não há interesse dos médicos de serem pediatras. Hoje, muito mais se preocupa, as subespecializações até ganham campo em certas áreas, como oftalmologia, dermatologia, e as outras básicas vão perdendo, digamos assim, não despertam o interesse que deveria despertar. E pior ainda, é que com essas medidas tomadas agora, eu quero dizer uma coisa, aliado, para mim,
não é aquele que diz só amém e está tudo de acordo. Mas, por exemplo, essas medidas que foram tomadas agora no que tange à área da saúde, para mim, só funciona como um analgésico ou um anestésico, para anestesiar a percepção das coisas, porque não vai realmente, nem no médio prazo, resolver o problema. Nós tínhamos que ter mais eficientes na gestão dos recursos da saúde, mais eficiente na fiscalização dessa gestão e, sobretudo, não pararmos essa luta nunca. Porque, embora já em 1914 o Rui Barbosa tenha dito que de tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver gigantar-se o poder na mão dos maus, de tanto ver prosperar a injustiça, o homem honesto chega a ter vergonha de ser honesto. Mas nós não devemos nunca abrir mão do combate, que é difícil, é verdade. Tanto que se generaliza, uma minoria é corrupta, se generaliza que todo mundo é corrupto. É os políticos. Não tem aqueles maus políticos, não, é os políticos. E com isso, até a juventude perde o interesse pela política, não se dedica à política, os homens e mulheres de bem, às vezes, não querem entrar para a política porque têm medo de se contaminar, mas há uma frase que diz o seguinte: o que faz o político ser corrupto não é a política, é o voto do cidadão, que faz o ladrão virar político. Então nós temos que, de fato, reagir a essa situação, e eu estou muito feliz de ver essa movimentação nas ruas, de maneira apartidária, e inclusive tenho acompanhado nas redes sociais já uma convocação de todo mundo, de toda a juventude, de todo mundo, jovem de idade e jovem de espírito, para o dia 7 de setembro, de novo, para mostrar, no dia que se comemora a independência do Brasil, a indignação do povo com relação a esses males, sobretudo a mãe de todos os males, que é a corrupção. Agora, pergunta-se, o cidadão deve apenas só reclamar, só protestar, só reivindicar? Não, o cidadão tem que estar de olho na hora da eleição. O cidadão tem que medir realmente em quem ele está votando, ver a vida dessa pessoa e realmente depois lembrar que se ele votou por uma ou outra razão, numa pessoa que ele sabia que era corrupta, ele não pode reclamar de que existam vereadores, deputados estaduais, federais, governadores corruptos. É preciso, portanto, fazer um trabalho daqui até as próximas eleições e continuá-lo depois, para que, de fato, a nação brasileira, o conjunto da nação brasileira, entenda que o combate à corrupção começa na hora da eleição e depois não deve parar durante o exercício do mandato, seja ele legislativo ou executivo. Mas o importante, eu gostaria de dizer também aqui, reiterando até, de que era um momento apropriado para unirem-se os três poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo, numa operação nacional de combate à corrupção. Eu quero, portanto, deixar registrado esse meu apelo aos homens pelo Dia Nacional do Homem, um apelo para que se cuidem da sua saúde e, sobretudo, também o meu protesto contra a corrupção que ainda campeia nesse país.